Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o professor Jonatas Braga e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a filosofia de René Descartes. Lembrando que este vídeo integra uma série de vídeos sobre a história da filosofia e ele está aqui dentro de uma playlist onde tem outras aulas, então para você acompanhar a sequência, acompanhar e entender todas as ideias, sugiro você voltar alguns vídeos aí e acompanhar outras reflexões. Inclusive, eu tenho uma contextualização aqui da filosofia moderna. Antes de começarmos essa aula, é bom você ir lá na Idade Moderna, é o título do vídeo, onde eu faço uma breve contextualização histórica, mostrando as principais diferenças do período que antecede a Idade Moderna, né, a Idade Média para a Idade Moderna. Então, eu estabeleço algumas diferenças, faço alguns paralelos e também apresento as principais características deste contexto que agora a gente está inserido. Hoje eu vou falar sobre o pensamento de Descartes, filósofo ali que nasceu em 1596, né, no final do século XVI, e morreu em 1650. Então a filosofia de Descartes impacta muito o pensamento filosófico moderno, inclusive ele é considerado por muitos como o pai da filosofia moderna. René Descartes é um filósofo importantíssimo para a história do pensamento, vai retomar algumas ideias de outros pensadores, como por exemplo de Platão. É um filósofo que representa muito bem esse anseio do homem moderno por estabelecer novas bases para o conhecimento. Ele vem de uma família que é burguesa, né? Ele vem de uma família que tinha uma relativa condição, uma condição financeira confortável, acho que essa é a melhor maneira de descrever. E ele teve uma educação muito boa, só que uma educação jesuítica. Então ele conclui os seus estudos seguindo os pilares da pedagogia jesuítica e ele mesmo afirma que ele não ficou satisfeito com os estudos, com seus estudos ao longo dos anos, e então ele prefere, de maneira autônoma, de maneira livre e independente, buscar o conhecimento verdadeiro. Então, por isso que eu afirmo que ele é este homem que representa esse anseio do homem moderno por conhecer mais. E outra característica que sustenta essa ideia é o fato de que ele valoriza muito a razão. E a razão, ela é muito evidenciada e valorizada dentro do pensamento moderno. Então, o pensamento de Descartes é um pensamento que inaugura uma nova forma de produção de reflexões e de conhecimentos. Então, o método de Descartes, inclusive o método cartesiano, será utilizado por outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, a matemática. O Descartes é também matemático. Ele constrói aí as bases do método científico moderno, então é um intelectual muito relevante. Então, vamos agora para as reflexões. Como eu disse, o objetivo da obra de Descartes, principal, o objetivo fundamental, o objetivo principal da filosofia de Descartes é descobrir qual método é mais eficiente para alcançar um conhecimento verdadeiro. E aí ele desenvolve um método. Então, a partir do método que ele desenvolve, ele acredita que é possível alcançar a verdade. Então, ele começa com o objetivo: questionar todas as ideias que foram apresentadas para ele como verdadeiras. Esse questionamento leva à eliminação de falsas ideias e, a partir daí, ele vai desenvolver um percurso para alcançar a verdade. Então, Descartes, ele é este filósofo que acredita que existe um conhecimento confiável, verdadeiro, indubitável e seguro. Só que este conhecimento, ele deveria estar fundamentado na razão. Não tem como alcançar um conhecimento verdadeiro se não utilizarmos um método que se faz valer da racionalidade. Então, Descartes é esse filósofo que vai buscar desenvolver um método para alcançar um conhecimento seguro e confiável. Então, o primeiro passo para alcançar esse conhecimento confiável, Descartes desenvolve a dúvida metódica, ou chamada em alguns textos de dúvida hiperbólica. O questionamento amplo, geral. Para Descartes, a filosofia deve começar justamente aí, na dúvida. Duvidar de tudo que foi nos apresentado como verdadeiro. Inclusive, o Descartes chega a questionar a própria realidade. Só que o objetivo aqui não é parar no questionamento, é utilizar o questionamento como meio, como caminho. Por isso, dúvida metódica. Ele acreditava que é preciso duvidar e usar a dúvida para eliminar falsas ideias e alcançar verdades absolutamente seguras. A filosofia de Descartes começa na dúvida, no questionamento, na dúvida geral. É preciso questionar tudo, todas as ideias,
é preciso questionar todos os conhecimentos e a verdade é aquela ideia que resiste a qualquer questionamento. Ele, a partir desse movimento, a partir desse questionamento amplo e geral, ele afirma que só existe uma ideia que é completamente verdadeira. Só existe uma verdade indubitável até então. Então, a primeira verdade indubitável que Descartes alcança, que ele chega ali, que ele nos apresenta, é de que ele pode duvidar. E se ele pode duvidar, se ele pensa, se ele questiona, ele existe. É o famoso cogito ergo sum, ou penso logo existo. Então, o ponto de partida da filosofia de Descartes é o questionamento, é a dúvida. E a primeira certeza que ele alcança é que ele pode duvidar. E se ele duvida, se ele questiona, logo ele existe. Então, Descartes vai defender que a razão é a única base para um conhecimento seguro e confiável. Ele vai contrapor o empirismo, aquela corrente filosófica que valoriza os sentidos, e vai afirmar que a razão é superior aos sentidos. E que enquanto os sentidos podem nos enganar, a razão pode nos levar ao conhecimento verdadeiro. A razão pode fornecer para a gente o caminho para alcançar a verdade. Então, o método, a abordagem de Descartes é chamada, portanto, de abordagem racionalista, porque ele acredita que é a razão o fundamento principal do conhecimento seguro e confiável. Em relação ao método para alcançar o conhecimento confiável, o Descartes afirma que existem 4 etapas. Ele propôs então um método muito rigoroso para alcançar esse conhecimento seguro e esse método está estruturado em 4 etapas. A primeira é a regra da evidência, aceitar o que for claro e distinto. Depois nós temos a regra da análise, que é dividir o problema em várias partes. Depois nós temos a síntese, que consiste em ordenar do mais simples até o mais complexo. E por último, nós vamos ter a enumeração, que é revisar tudo para garantir que nada foi omitido. Então, antes de desenvolver o método, faça uma pesquisa, faça uma pergunta, faça uma reflexão sobre o que está sendo estudado. Aceita apenas aquilo que for claro, aquilo que for evidente. Depois, pegou o problema, divide em várias partes, ordena da mais simples à mais complexa e depois faz a revisão para ver se não ocultou nenhuma informação. Então, todas essas regras, essas 4 regras, todos esses passos são aí as partes que constituem o método cartesiano, que deve ser aplicado não só na filosofia, mas em qualquer área do conhecimento. Descartes acreditava que o ser humano ele é composto por 2 substâncias distintas, que são o corpo e a alma. Res cogitans representa, então, a mente e a alma, né, que é a nossa substância pensante, e a res extensa, que é a nossa substância extensa, que significa nosso corpo, a matéria. Então, essas são as principais ideias da filosofia de René Descartes. Espero que você tenha gostado do vídeo. Te vejo na próxima. Valeu!